fomos confrontados e convidados a encontrar um jeito, uma maneira de levar a mensagem de Jesus. Foi assim que nasceu a ACTV. Começa assim o programa Escola Sabatina no Ar. Foram muitos programas, entramos em muitos lares, visitamos muitas famílias e hoje dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Temos vários desafios pela frente. Estamos hoje convictos e queremos reafirmar o nosso desejo e vontade de falar do sacrifício da cruz. Conheça a ACTV. O celular é meu, os megas são meus. Vou mostrar o quanto sou lindo. Ah, tá bom, vou partilhar a palavra de Deus na CTV. Meus pequenos anjinhos na terra, chegou mais um sábado e com mais um sábado, mais um programa, Hora da Pequenada. E eu estou muito feliz por você estar aqui, que Deus possa cuidar de ti, que Deus possa cuidar de seus amigos e que o Papai do Céu possa cuidar sempre da sua família e que nesse sábado você possa passar na companhia de todos aqueles que você ama, sem se esquecer de passar na companhia de Deus. E antes de nós começarmos com o nosso programa de hoje, nós vamos para a nossa reguinha de ouro, que você, amiguinha aí de casa, já bem conhece. Vamos colocar as nossas mãozinhas no nosso coraçãozinho, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar? Papai do Céu, eu te agradeço pela vida e saúde que o Senhor me concede. Esteja conosco neste sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amiguinho. E assim que nós começamos que nós já fizemos a nossa reguinha de ouro, vamos começar com o nosso programa de hoje. Mas antes, nós vamos dar uma pequena recapitulação sobre aquilo que nós falamos no sábado passado. E no sábado passado nós falamos sobre um mágico que virou cego e nós contamos que o Espírito Santo disse que o apóstolo Paulo e o tio Barnabé tinham que ir até uma cidade chamada Chipre. E naquela cidade eles foram até uma pequena ilha chamada Pafos. E foi ali onde eles conheceram um homem que era mágico e que também era um falso profeta. E esse mágico, esse falso profeta, ele andava quase sempre, ele tinha acesso ao governador daquela cidade, que se chamava Sérgio Paulo. E quando esse governador Sérgio Paulo, ele ouviu que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé estavam na cidade, ele mandou chamar eles dois para a sua casa para que pudessem falar acerca do Senhor Jesus Cristo para ele. Mas esse profeta falso, esse mágico, ele fez de tudo para impedir que Paulo e Barnabé pudessem chegar até a casa do Sérgio Paulo, governador da cidade. E quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, ele ficou chateado. E ele disse para ele: já que você quer impedir que esse homem, que Sérgio Paulo, conheça Jesus Cristo, então você vai ficar cego por causa disso. E quando o governador daquela cidade ouviu o que tinha acontecido com aquele falso profeta, ouviu que aquele falso profeta tinha ficado cego, ele passou a acreditar em Deus, ele ficou maravilhado com aquele ensinamento. E nós aprendemos na semana passada que nós devemos sempre pregar a palavra de Deus e que em nenhum momento nós devemos
devemos impedir que outras pessoas preguem a palavra de Deus. Nós não devemos impedir que outras pessoas conheçam a Jesus. E para hoje, antes de nós começarmos com a nossa história de hoje, nós vamos para a nossa musiquinha escolhida especialmente para você. Então, vamos cantar juntos? Musiquinha para hoje. Sem mais demora, nós vamos com a história de hoje. E o tema para a história de hoje é Paulo apedrejado. Nós sabíamos que o apóstolo Paulo já foi apedrejado? Não, né? Mas hoje nós vamos aprender por que o apóstolo Paulo foi apedrejado. E essa história nós podemos encontrar na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 14, do versículo 1 até ao versículo 19. Nós podemos encontrar essa história. Numa dessas vezes, o apóstolo Paulo e Barnabé foram para uma cidade chamada Listra. E naquela cidade, eles encontraram um homem que era aleijado dos pés, não andava. E quando o apóstolo Paulo e Barnabé viram aquilo, eles oraram e disseram em grande voz: levanta-te e comece a andar. E naquele dia, o Espírito Santo operou um milagre muito grande na vida daquele homem, e a partir daquele momento, aquele homem ele começou a andar. E quando as pessoas daquela cidade viram o que tinha acontecido, todas elas ficaram falando umas para as outras: o nosso Deus Zeus desceu até aqui. O povo daquela cidade, da cidade de Listra, era um povo idólatra. E eles achavam que o Deus deles havia descido na forma de Paulo e Barnabé. E quando Paulo e Barnabé ouviram tudo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, eles não gostaram. Porque aquelas pessoas foram levar sacrifício e foram levar muitas coisas para dar ao apóstolo Paulo e ao apóstolo Barnabé. E eles queriam adorar ao apóstolo Paulo e ao apóstolo Barnabé. E quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé perceberam isso, eles foram até
até aquela multidão que queria o adorar rasgaram as suas vestes e eles se prostraram em terra dizendo: por que vocês fazem isso? Por que vocês querem nos adorar? O Senhor Jesus Cristo nos trouxe aqui para nós pregarmos acerca dele, não para vocês nos adorarem. Nós viemos trazer boas novas a vocês. Nós somos humanos, assim como vocês são humanos. Em nenhum momento nós nos tornamos deuses, mas nós apenas viemos falar do Evangelho, nós viemos falar sobre o Senhor Jesus Cristo para vocês. E mesmo assim, mesmo depois do apóstolo Paulo, depois de Barnabé terem dito tudo isso, aquele povo queria ainda adorar ao apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Então chegaram os grupos de judeus e quando viram tudo aquilo, eles foram e apedrejaram o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, porque alguns judeus não acreditavam em nenhum momento aquilo que o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé pregavam. Então, eles apedrejaram os 12 apóstolos e quando os 12 apóstolos desmaiaram, eles foram arrastados até fora da cidade. E todos aqueles judeus achavam que Paulo estava morto. Mas quando os judeus retornaram para a cidade, aquele povo daquela cidade foi até onde estava o apóstolo Paulo. E quando eles chegaram ali, eles perceberam que o apóstolo Paulo não tinha morrido e nem Barnabé tinha morrido. Depois daí, apóstolo Paulo e Barnabé levantaram-se e no dia seguinte prepararam mais uma viagem para a cidade de Derbe. Mas a história sobre a cidade de Derbe nós vamos falar no outro dia. Nessa história de hoje, nós aprendemos que primeiro o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer muitos milagres na nossa vida. Assim como aquele paralítico foi curado pelo Espírito Santo, nós hoje também podemos ser curados pelo Espírito Santo. E é por isso, amiguinho, que quando nós estamos doentes, quando nós estamos em alguma dificuldade, quando alguma pessoa próxima de nós está doente, nós devemos orar fervorosamente e pedir: Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa me curar e eu peço que o Senhor Jesus Cristo possa curar o meu amiguinho, possa curar a mamãe, possa curar o papai. Nós devemos orar com muita fé, porque se nós acreditarmos em Senhor Jesus Cristo, nós também podemos ser curados, assim como aquele paralítico que tinha fé foi curado. Outra coisa que nós aprendemos é que quando nós somos cristãos, quando nós, amiguinhos, conhecemos Cristo, falamos de Cristo para as outras pessoas, em algum momento nós podemos ser criticados, nós podemos ser zombados, nós podemos ser ridos, nós até podemos ser apedrejados, mas nós sempre devemos confiar em Jesus Cristo, assim como Paulo confiou. O apóstolo Paulo confiou em Jesus Cristo mesmo quando ele foi apedrejado, e em nenhum momento Deus deixou com que o apóstolo Paulo pudesse ser morto. Então Deus também cuida de nós em todos os momentos e em todas as nossas dificuldades. E essa foi a história de hoje, amiguinho. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido muito com essa história, e nós voltamos no próximo sábado com mais uma história sobre o apóstolo Paulo. Um beijinho e que Deus seja contigo. Até lá!